Paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé, amém? Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé, abre a tua Bíblia, ou acompanhe com a gente no telão também, como lhe for mais favorável neste momento, aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, aleluia, a partir do versículo 10 ao versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 ao versículo 20. Aleluia. Hoje é um culto intitulado Culto dos Homens, né? E a gente vê que tem as irmãs aí na igreja também, irmãs, mas a palavra é direcionada a todos. O tema do culto é Culto dos Homens, mas a palavra é para todos, amém? Então, se porventura em algum instante eu falar homens, as irmãs, toma posse da palavra também, porque é para todos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como lhe convém falar. Amém, irmãos? Podem tomar o seu assento nesta noite, amém? Aleluia. Esta palavra que o Espírito Santo colocou em nossos corações para ministrarmos nessa noite sobre as nossas vidas é uma palavra de fortalecimento espiritual para nós. Aleluia. Nos tempos em que estamos vivendo, nós precisamos da parte de Deus de palavra de fortalecimento, de palavra que nos traga ânimo e força para nós vencermos as dificuldades, vencermos as lutas que surgem, que aparecem em nossas vidas. E o Espírito Santo colocou em nossos corações esta mensagem para falarmos nesta noite. Aleluia. Esta carta aos Efésios, irmãos, aleluia, o propósito desta carta foi, na verdade, quando Paulo escreveu esta carta, o propósito da carta foi trazer um esclarecimento para os Efésios acerca do compromisso que se deve ter a partir do momento que nós conhecemos e entregamos a nossa vida para Jesus. O propósito essencial desta carta é exatamente esse, para que nós entendamos qual é a nossa maneira, qual é o nosso modo de viver a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Aleluia. Se você ler os capítulos anteriores dessa carta, você vai ver alguns pontos importantes que Paulo menciona, como por exemplo, a salvação ela é dada por Cristo por meio da sua graça, a unidade da fé, o fruto do Espírito e as obras das trevas, são pontos importantíssimos para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. A partir do capítulo 5 e na metade do capítulo 6, Paulo vai falar também sobre a importância de como se construir um lar cristão na presença de Deus. Ele vai trazer um ensinamento maravilhoso da responsabilidade do homem na casa, da responsabilidade da mulher dentro do lar, da responsabilidade dos filhos, como um deve interagir com o outro. Os pais não devem provocar ira nos filhos, os filhos devem obedecer os seus pais. Então é uma carta maravilhosa. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler a carta aos Efésios. Se não teve, leia, porque é uma carta muito atual para os nossos dias. Ela era atual para os dias que Paulo escreveu e também é atual para os nossos dias, porque ela tem ensinamentos maravilhosos para nós dentro destes textos.
especificamente no capítulo 6, a partir do versículo 10, onde fizemos a leitura, aleluia, Paulo, através de uma figura de linguagem, através de uma comparação, ele vai nos trazer um entendimento acerca de uma armadura que precisamos nos revestir, aleluia. Paulo, ele era de cidadania, tanto quanto judeu quanto romano, ele tinha dupla cidadania, e Paulo sabia, por exemplo, como era um uniforme de um soldado romano, ele tinha esse conhecimento, e quando ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele começa a mostrar para nós que, assim como um soldado natural, um homem terreno, um soldado romano, usava uma armadura, tinha que usar uma armadura para estar pronto para uma guerra, assim como um soldado, no seu âmbito natural, precisava estar revestido com uma armadura para enfrentar uma batalha, nós, como soldados de Jesus Cristo, precisamos nos revestir também de uma armadura para vencermos o mal nos dias em que estamos vivendo, aleluia. Paulo ele traz uma comparação da armadura romana para uma armadura espiritual, aleluia. Entenda que quando ele fala da armadura de Deus, quando ele fala, nos é necessário nos revestir da armadura de Deus, ele está dizendo para nós que nós somos soldados de Jesus Cristo, e enquanto vivermos nesta terra, até o dia em que Jesus nos chamar, ou até o dia em que ele arrebatar a sua igreja, enquanto vivermos nesta terra, nós vamos lutar, nós vamos viver lutas, batalhas, pelejas. Essa luta não pode se cessar nessa terra, porque se ela se cessar, é porque eu não estou sendo mais um soldado, porque a palavra diz que essa luta permanecerá para as nossas vidas até o dia da vinda de Jesus Cristo, ou até o dia que nós morrermos. Então, irmãos, como soldados de Jesus Cristo, se eu não me engano, 2 Timóteo capítulo 2, ele vai falar isso, como soldados de Jesus Cristo, alistados para uma guerra, nós precisamos estar preparados e revestidos da armadura de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No primeiro versículo que lemos, no versículo 10, ele diz assim, no demais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Esta palavra fortalecido, no seu original, no grego, é uma palavra que se pronuncia por endunamos, que significa ser revestido, ser envolvido pelo poder do Espírito do Senhor. Aleluia. Ele começa dizendo assim, antes de mais nada, vocês precisam ser revestidos, envolvidos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Essa mesma palavra, ela vai aparecer lá no livro de Juízes, no seu mesmo sentido, no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 34, e no capítulo 7, no versículo 11, quando Gideão, aleluia, está numa peleja contra os midianitas, e ele seleciona alguns homens para a peleja, porém Deus diz para Gideão, não, você não vai com todos estes não, põe eles em prova. Resumindo a história para nós entender, porque a mensagem não é sobre Gideão, é só para nós entendermos. Quando Gideão chega diante daqueles homens, ele chega para eles e faz uma prova com eles, e daqueles homens são aprovados apenas 300 para a batalha. Entenda uma coisa, o versículo 34 do capítulo 6 de Juízes vai falar que Gideão foi envolvido pelo Espírito do Senhor, e quando ele seleciona estes homens para a peleja, Deus separa apenas 300 para pelejar. Sabe contra quantos? Contra 135 mil. Nos nossos olhos naturais, nos nossos olhos humanos, nós vamos dizer que 300 homens contra 135 mil jamais venceriam uma guerra. Mas entenda que no versículo 34 do capítulo 6, Gideão foi envolvido pelo poder do Espírito do Senhor. Aí a história muda, irmãos. Aí a nossa lógica humana não faz mais sentido. Não importa se é 300 contra 135 mil, não importa se é Davi com 1,5 metro e Golias com 3 metros, não faz diferença. Quando você é revestido do poder do Espírito do Senhor, é garantido para você a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não importa o tamanho do problema, não importa quantos estão guerreando contra ti, a certeza da vitória é se você é revestido pelo poder do Espírito do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí depois deste versículo, no versículo 11 e 12, aí Paulo vai falar isto, que nos é necessário, pode colocar o versículo 11, Paulo vai falar assim, nos é necessário nos revestir, aleluia, da armadura de Deus. Paulo não diz assim, nos é necessário revestir de uma armadura, ele diz, da armadura de Deus, aleluia. E você lembra quando eu disse que
Paulo está fazendo uma comparação das 6 peças da armadura romana, trazendo para um âmbito espiritual, criando uma armadura espiritual para trazer ao nosso entendimento que precisamos, assim como um soldado natural, sermos revestidos também com uma armadura espiritual. Esta armadura de Deus que Paulo traz para nós, aleluia, é uma armadura espiritual. Entenda isto, queridos, é espiritual, não é uma armadura terrena, não é uma armadura humana, é uma armadura espiritual. Nos próximos versículos ele vai dizer, porque a sua luta, essa luta que você enfrenta aqui na terra, ela não é contra a carne e contra sangue. Em outras palavras, ele está dizendo assim, essa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade. Traduzindo isso, Paulo está dizendo assim, ó, a sua luta aqui na terra, todas as lutas que você passa, que você sente no seu natural, ela não é natural, ela é espiritual. Aleluia, são batalhas que enfrentamos no âmbito espiritual, e se nós nos revestíssemos de uma armadura terrena, de nada adiantaria, porque se a batalha é espiritual, de que me adiantaria me revestir de uma armadura natural? Aleluia. Se a gente for para a história de Davi, se nós formos lembrar de Davi e Golias, quando Davi foi para a peleja, aleluia, a palavra de Deus vai dizer que o rei Saul quis colocar a sua armadura sobre Davi. Davi não conseguia nem andar com a armadura de Saul, de tão pesada que era. Aleluia. O rei achou, pensando da maneira dele, esse menino pequeno, franzino, pelo menos colocar uma armadura minha nele para, quem sabe o gigante não se apavore, não sinta medo. Ele quis revestir Davi com uma armadura natural, mas o que ele não sabia, o que Saul não sabia, é que Davi era revestido com a armadura de Deus. Aleluia. Davi era revestido de uma armadura espiritual, queridos. Aleluia, e este revestimento, quando está sobre as nossas vidas, é certeza, aleluia, é convicção, que qualquer batalha que enfrentarmos nessa terra, nós seremos vitoriosos. Aleluia. Davi vai para a peleja com Golias, ele tira toda aquela armadura de Saul, ele não quer isso, ele jogou no chão, não vou com isso, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, essa era a armadura de Davi. Aleluia, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Quando ele está travando a batalha com o gigante, Golias olha para ele e fala, Davi fala para Golias, você vem contra mim com espada e escudo. Traduzindo, Davi estava falando, você vem contra mim com uma armadura de homens. Mas se você entendesse, Golias, que essa luta não é natural e sim espiritual, porque você afrontou o Deus de Israel, você entenderia que a derrota sua já era certa. Davi estava querendo dizer mais ou menos isso para Golias, quando ele disse, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia, irmãos. E é uma coisa fundamental, uma coisa essencial para as nossas vidas. Todas as lutas que nós enfrentarmos nessa terra, nós precisamos ter a consciência que ela é espiritual. E quando eu sou revestido pelo poder de Deus, eu tenho autoridade para dizer assim, eu vou enfrentar este problema, eu vou enfrentar essa luta, em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí você vira e fala para mim, irmão, você está falando que a minha luta ela é espiritual, mas você não sabe, lá no serviço, aquele meu colega fica me tentando, me provocando, me irritando. Não é espiritual, é natural, é ele que está me provocando. É espiritual, há uma ação demoníaca, há uma ação espiritual na vida dele, para trazer esta provocação para a tua vida. E se você, que é um homem diferente, um homem transformado, revestido da armadura de Deus, se deparar com situações semelhantes a essa, você não deve em nenhum instante aceitar a provocação e revidar com palavras, porque daí você vai estar sendo um homem natural também, sem o revestimento da armadura de Deus. Aleluia. Mas quando você se depara com uma situação dessa, quando você é afrontado no seu trabalho, aleluia, quando você talvez tenha um problema dentro da sua família, no seu lar, uma coisa que você entende que é um problema natural, é um problema que está acontecendo, quando você começa a entender que estes problemas são espirituais, sabe o que você começa a fazer? Você começa a orar, aleluia, você começa a falar com Deus, você começa a pedir para Deus te fortalecer, te revestir com o Espírito dele, para enfrentar essas batalhas. Aleluia, você começa a se encher mais da presença de Deus, aleluia, porque somente com a presença de Deus em nossas vidas, nós vencemos qualquer batalha nessa terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Paulo fala no versículo 12 e no 13, aleluia, que essa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, mas ela é contra principados e potestades. Então ele diz assim, vocês precisam estar preparados, e ele vai dizer ainda no versículo 12, para quê?
Deixa eu ver se é o 12 ou é o 13. Acho que é o 13. Aleluia. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Tem um para quê? Tem uma razão para você se revestir da armadura de Deus. Você não se reveste da armadura de Deus para ganhar uma casa. Você não se reveste da armadura de Deus para ter um salário alto. Você não se reveste da armadura de Deus para ser uma pessoa próspera na terra. Você se reveste da armadura de Deus para resistir o dia mau. Aleluia. Você se reveste da armadura de Deus para quando chegar dias difíceis como este que estamos enfrentando, você tenha uma fé forte no Senhor Jesus Cristo e possa dizer assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu confio no Senhor, eu não serei atingido. Aleluia. É para isso que nós nos revestimos, para nós suportarmos, aleluia, para nós resistirmos o dia mau. É para isso que nós nos revestimos da armadura de Deus. E ele fala no 14, pode passar, aleluia. Portanto, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aleluia. Quando Paulo traz essas 6 peças da armadura na comparação, aleluia, ele começa a falar para a gente da primeira peça da armadura romana, que ele compara numa armadura espiritual. A primeira peça que ele fala é de um cinturão. Ele fala assim, ó: coloque em volta de vocês, nas costas aqui, próximo da barriga, se cinjam os vossos lombos, aleluia, com a verdade. Aleluia. E eu começo a entender que um homem e uma mulher de Deus, revestidos do Senhor Jesus Cristo, revestidos pelo Espírito Santo de Deus, não procede mentira em seus lábios. Aleluia. Não procede engano em seus lábios, só procede verdade. Aleluia. Se nós somos homens e mulheres de Deus, aleluia, aquela mentirinha que a gente acha que não tem nada a ver, não pode fazer parte das nossas vidas. Aleluia. Ah, irmão, mas chamaram para uma entrevista de emprego, não tem nada a ver com a minha área, mas eu falei lá que eu sei, usei a lábia. Não pode, aleluia. Homem e mulher de Deus, revestido da armadura de Deus, ele se cinge com a verdade, ele coloca o cinturão da verdade, porque a partir do momento em que ele conta aquela mentirinha para conseguir a porta de emprego, não é mais Deus atuando na vida dele, é ele agindo por si próprio, aleluia, é ele tomando a sua própria decisão. É como Sara, quando deu Agar para Abraão e falou: Deus falou que vai dar um filho, deita com ela que o filho vem. Não era isso, o propósito do filho era de Abraão com Sara, aleluia. Quantas das vezes nós agimos assim? Precisamos nos policiar, cuidar, tomar este cuidado dentro de nós, porque uma mentirinha boba, aleluia, nos faz estar desrevestidos da armadura de Deus. E isso, irmãos, é um cuidado que temos que tomar, porque lá na frente o inimigo vai te acusar, o diabo vai te apontar. Aleluia, se nós não vigiarmos e não estivermos revestidos, o diabo vai nos apontar. Aí você está lá trabalhando, entrou com uma mentirinha. Aí depois de um ano que você está na fábrica lá, um colega chega e fala: mas você fala que é crente, mas você entrou aqui contando mentira. Irmãos, olha para você ver. Por que é importante nós estarmos cingidos com a verdade? Aleluia. Dos nossos lábios não pode proceder de maneira alguma mentira e engano. Dos nossos lábios devem proceder apenas a verdade. Aleluia. Tem aqueles que dizem assim: mas eu não vou contar mentira, eu vou omitir. Irmãos, omitir e contar mentira é a mesma coisa. Aleluia. Sabe por quê? Porque se você chegar diante de Jesus Cristo naquele grande dia e falar: Senhor, eu não preguei o teu evangelho, mas eu não menti, eu só omiti, deixei de falar dele, você vai entrar no reino de Deus ou não? Aleluia. Omissão não salva, omissão não agrada a Deus. A única coisa que agrada a Deus é quando nós nos cingimos com a verdade, quando nós somos transparentes diante de Deus e dos homens nesta terra. Aleluia. Se é sim, é sim, se é não, é não. Revistam-se da armadura de Deus, cinjam os vossos ombros com a verdade. Aleluia. Outra parte, ainda no mesmo versículo, outra parte que Paulo cita da armadura de Deus, nessa comparação que ele faz, ele diz assim, ó: e vistam-se com a couraça da justiça. Aleluia. Ele fala assim, ó: coloca sobre o seu peitoral a couraça da justiça. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: proteja o seu coração com a couraça da justiça. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Aleluia. Irmãos, nós vivemos em dias, aleluia, em que a injustiça impera neste mundo. Aleluia. Nós vivemos em dias que nós vemos tantas coisas erradas neste mundo. Aleluia. Mas nós, como filhos de Deus, como sal e luz, aleluia, não podemos aceitar as injustiças deste mundo. Pelo contrário, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Aleluia. E nos
e dos nossos lábios precisam sair verdade e justiça. As nossas atitudes precisam condescender com a de uma pessoa que é justa diante de Deus. A palavra diz que o justo, ele viverá pela fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nós nos vestimos com a couraça da justiça, quando nós vemos injustiças neste mundo, a primeira coisa que temos que sentir no nosso coração, aleluia, é um incômodo. Quando nós vemos coisas erradas acontecendo neste mundo, nós precisamos nos incomodar com essa situação. Se você olha, por exemplo, situações erradas nessa terra, coisas que estão acontecendo lá fora, e você fala, fazer o quê, né? Poxa, é a vida dele. Irmãos, nós não podemos ser assim. Se nós somos revestidos da couraça da justiça, aleluia, nossa prática de vida, aleluia, precisa ser andar em justiça, em retidão na palavra de Deus, na presença de Deus, aleluia, obedecer a voz de Deus, fazer a vontade de Deus e praticar a justiça, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, o diabo, aleluia, nós não precisamos ter medo de falar o nome dele, não. O diabo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é enganador, aleluia. Ele semeia, ele tenta semear no coração do homem que serve a Deus, aleluia, a injustiça. Ele tenta semear no coração do homem e da mulher que serve a Deus a mentira. Ele tenta semear em nossos corações o engano, aleluia. Irmãos, é como o texto fala, são dardos inflamados do maligno, aleluia. É uma guerra, entenda isso, é uma guerra espiritual. Você é um soldado revestido da armadura de Deus, e o diabo está lá do outro lado assim, ó, lançando dardos. Ele está procurando um buraquinho na sua armadura para te afligir, para te acertar, aleluia. Ele lança o dardo da mentira, ele lança o dardo da injustiça, aleluia. Por isso nós precisamos, irmãos, mais do que nunca nos dias em que estamos vivendo, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos estar firmes na presença de Deus, aleluia. Que nada deste mundo venha nos enganar ou nos atrair mais do que a palavra de Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem é revestido da armadura de Deus, irmãos, gosta e tem o hábito de ler essa palavra, aleluia. Quem é revestido da armadura de Deus, gosta e tem o hábito de pôr o joelho no chão e falar com Deus, aleluia. Quem é revestido da armadura de Deus, gosta e tem vontade de jejuar, aleluia. Isso é se revestir, irmãos, isso é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo mais adiante, versículo 15, coloca para mim, por favor, aleluia. Capítulo 6, versículo 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, aleluia. Irmãos, nós estamos agora revestidos com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça. Agora Paulo nos traz um conselho, aleluia. Calcem nos seus pés o calçado da preparação do evangelho da paz, aleluia. Em outras palavras, Paulo está trazendo um ensinamento para nós assim, ó. Você precisa, no âmbito espiritual, quero que você entenda, você precisa que as tuas pernas estejam preparadas, você precisa que os teus pés e as tuas pernas estejam protegidas, aleluia. Porque antigamente, aleluia, nos dias de Paulo, existia uma guerra, uma luta, uma batalha entre os romanos, um esporte, vamos dizer assim, e nesse esporte, a primeira parte que eles tentavam atingir, acertar um outro, era a perna, aleluia, porque a perna é a nossa estrutura. Se derrubar a perna, o corpo cai. E essa guerra, eles tentavam um derrubar o outro, acertando a perna, aleluia. E tinha uma parte da armadura que se chamava greva, que se colocava e cobria os joelhos, a perna e os pés, que era para proteção, para não ser derrubado pelas pernas. Quando Paulo diz assim, ó, calcem nos seus pés a preparação do evangelho da paz, é porque ele sabe que se nós lermos a palavra de Deus e nos fortalecermos e buscarmos a cada dia nos alimentar desta palavra, nada, nenhuma arma do diabo nos afligirá as pernas e nos derrubará, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, aleluia. Como eu posso pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo se eu não leio a palavra de Deus? Como eu posso ter uma estrutura e estar firme na presença de Deus se eu não tenho o hábito de ler e comer desta palavra, aleluia. Salmo no capítulo 1, o salmista diz assim, bem-aventurado, põe Salmo 1, fugiu da cabeça. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. E ele fala assim, ó, antes tem o seu prazer na onde? Na lei do Senhor, aleluia. Prazer, irmãos,
Aleluia. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas o meu coração está me cobrando, porque a palavra corta aqui, corta aí. Meu coração está assim, ó, lê mais, lê mais, lê mais, lê mais. Tenha prazer em ler a palavra de Deus. Aleluia. Não existe crente forte espiritualmente que não leia a palavra de Deus. Não existe crente fortalecido no Senhor e na força do seu poder que não tenha prazer de meditar e ler na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se eu não faço isso, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não me fortaleço na leitura da palavra de Deus, eu estou sem as grevas na minha perna. Aleluia. A qualquer momento o diabo pode me derrubar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se eu e você somos homens e mulheres de Deus, revestidos do poder e do Espírito Santo de Deus, que lemos a palavra, que oramos, que buscamos a Deus e nos fortalecemos, os nossos pés, as nossas pernas estão protegidas, nada nos abalará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está nos falando nessa noite. Aleluia. Mas há uma necessidade de estarmos protegidos neste dia que estamos vivendo. Aleluia. Você pode até falar para mim, Arnaldinho, eu acho que há necessidade, desde quando eu me converti, sim, mas mais do que nunca eu quero falar para você, neste tempo, há mais necessidade nesse tempo. Aleluia. Porque, irmãos, nós ouvimos tantas coisas na rede social, nós ouvimos tantas coisas na televisão, nós ouvimos tantas notícias, que se não estivermos na palavra de Deus, nossa fé é abalada, nossa fé é desestruturada. Aleluia. Por isso, irmãos, mais do que nunca, aleluia, esta palavra de Paulo, ela é tão atual quanto era nos dias dele, quanto nos nossos dias. Porque se nós não estivermos revestidos desta armadura, nestes dias difíceis que estamos passando, aleluia, os dardos do maligno nos afeta, nos acerta, aleluia, nos aflige. Aleluia. Paulo, ele vai nos aconselhando, ele vai nos falando pela sua palavra. No versículo 16, aleluia, pode passar, Davi. No versículo 16 ele vai falar assim, ó, tomando sobretudo o escudo da fé. Irmãos, aleluia, a arma mais essencial que temos que ter em nossa defesa é a nossa fé. Aleluia. É a arma mais importante que temos que ter em nossa vida, é o escudo da fé. O escudo, ele protege praticamente toda parte do seu corpo frontal. Aleluia. Essa arma é uma das mais importantes que todos nós temos que ter, é a fé. Aleluia. Nossa, mas está morrendo tanta gente de Covid. Tá? Aleluia. Mas a sua fé está na onde? Aleluia. Em quem você tem crido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas está acontecendo tantas coisas neste mundo. É desgraça, é peste, é fome, é isso. Que novidade é isto para nós? A palavra de Deus já dizia que isto aconteceria. Aleluia. Mas nós estamos firmados em Jesus Cristo. Nós estamos firmados pela fé que temos em Jesus Cristo. Há um escudo em tuas mãos, há um escudo espiritual nessa noite em tuas mãos. Aleluia. Não há nada que digam para você que venha esmorecer a tua fé, que venha te abater nessa noite, que venha te fazer desanimar na presença de Deus, porque você está protegido pelo escudo da fé. Aleluia. Você está revestido. Aleluia. Você está protegido pelo escudo do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. Com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que interessante. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia. O diabo está lançando os dardos dele, e você está assim com o seu escudo. Está vindo atrás? Você vira. Está vindo de lado? Você vira. Aleluia. Você está revestido com o escudo da fé. Aleluia. A sua fé em Jesus Cristo, ela tem que ser maior do que qualquer coisa nessa vida. A sua fé no Senhor Jesus Cristo, ainda que digam para você que a história do Evangelho é uma simples história que inventaram, ainda que digam para você que nada disso é verdade, que nada vai acontecer, aleluia, se você está fortalecido pelo escudo da fé no Senhor Jesus Cristo, nada destas palavras irão te afligir, nada destas palavras de desânimo irão te acertar, aleluia, porque você está protegido com o escudo, irmão. Aleluia. Pensa nisso, esta importância que temos de estar revestidos com a armadura de Deus. Aleluia. Acho que é o penúltimo, versículo 17, ele vai falar, acho que é a penúltima peça da armadura. Ele diz assim, ó, tomando também o capacete da salvação. Aleluia. Como a palavra diz, o capacete, ele é da salvação. Aleluia. O capacete, se você usar o capacete, aleluia, com certeza você vai entrar no reino de Deus. É o capacete da salvação. Aleluia, porque o diabo, ele lança setas em nossa mente. Ele tenta lançar setas em nosso ouvido, palavras de desânimo, palavra de derrota.
Ele tenta lançar setas até mesmo no nosso olhar, se nós não vigiarmos. Aleluia. Mas o capacete, ele protege a cabeça, ele protege os teus olhos. Aleluia. Ele protege os teus pensamentos. Aleluia. Ele guarda os teus pensamentos do pensamento mau. Aleluia. Por isso é importante nos revestir do capacete, irmãos. Aleluia. Entenda isso no mundo espiritual. Imagine que você neste momento está pegando um capacete espiritual e colocando sobre a tua cabeça. É literalmente isso que Paulo está falando. Se você se reveste do capacete da salvação, se você não deixa, aleluia, que palavras de desânimo e de derrota entrem no seu ouvido, aleluia, se você não permite que maus pensamentos entrem em sua mente, aleluia, se você tem guardado os teus pensamentos, aleluia, você não vai ser afligido, e a sua salvação é certa no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Guarda os teus pensamentos, guarda os teus ouvidos de palavras de derrota, guarda os teus olhos das cobiças deste mundo. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo está oferecendo riqueza torto e direito, e está cheio de homens e mulheres de Deus, que estão saindo da casa de Deus, e trocando a salvação pela prosperidade e riqueza deste mundo. Perderam o capacete faz muito tempo e não sabem, aleluia. Mas eu e você, que estamos na casa de Deus, numa igreja fervorosa e poderosa, o Espírito Santo está nos falando nessa noite: mantenha firme o capacete da salvação sobre a tua cabeça, porque um dia eu venho te buscar e você morará comigo na glória, diz o Senhor Jesus. Aleluia. Não tira o capacete, irmãos. Aleluia, não tira o capacete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No mesmo versículo ele diz assim, ó: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. É a única arma de ataque que Paulo cita. Era a única arma de ataque que o romano tinha, que um soldado tinha. Aleluia. E nós, como soldados de Jesus Cristo, aleluia, a única arma de ataque que temos que ter é a palavra de Deus, é a Bíblia. Aleluia. E ela não precisa estar somente aqui, um livro, não. Ela precisa estar guardada em nossos corações. Aleluia. Porque um dia você vai se deparar com uma batalha espiritual. Um dia você vai se deparar com um problema, uma luta, uma afronta. Aleluia. E você não vai correr pegar a Bíblia e abrir e falar: não, deixa eu vou lutar com você agora. Não, você tem que estar com a palavra guardada no teu coração. Porque quando o diabo se levantar e tentar afrontar a tua vida através de uma outra pessoa, você tem a palavra dentro de você, e você vai vencer com a palavra. Ela é a tua arma de ataque. Aleluia. Você só vai vencer com a palavra. Você não vai vencer revidando com suas próprias palavras. Você não vai vencer agredindo fisicamente a pessoa que te afrontar. Você não vai vencer de outra maneira, se não for pela palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só tem uma maneira, irmãos: revestimos a armadura de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Põe o versículo 20 para mim. Aleluia. Olha o que Paulo fala no último versículo: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Só para a gente finalizar. Aleluia. Paulo era um homem revestido da armadura de Deus. Paulo não ia nos aconselhar uma coisa que ele não vivesse. Ele não nos ia ensinar a nos revestir de uma armadura espiritual, se ele não fosse revestido de uma armadura espiritual. Aleluia. E ele fala assim, ó: sou embaixador em cadeias. Aleluia. Eu sou um representante do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo estando preso. Aleluia. Boa parte do ministério de Paulo foi dentro de uma cadeia, irmãos. Aleluia. Muitas das vezes nós queremos boa parte do ministério em lugares de destaque. Aleluia. Boa parte do ministério de Paulo foi em momentos de aflições, de lutas, de dificuldades. Aleluia. Mas olha o que ele fala, ó: para que possa falar livremente como me convém falar. Aleluia. Não era porque ele estava preso que o Evangelho também estava preso, não. Paulo estava preso, muitas das vezes em sua própria residência, em outras ocasiões em um cárcere, algemado. Paulo estava preso em muitas ocasiões, mas o Evangelho estava livre em sua boca. Aleluia. Essa palavra nunca esteve presa em seus lábios. Aleluia. Ele nunca deixou de falar do amor de Deus por causa das dificuldades que ele enfrentava. Aleluia. Isso porque ele era revestido da armadura de Deus. Aleluia. Se muitas das vezes o desânimo bate em nosso coração e nós queremos talvez desistir, retroceder nessa jornada, aleluia, voltar à estaca zero, o Espírito Santo traz uma palavra de fortalecimento para a tua vida nesta noite e fala para você: se revista de toda a armadura de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é tempo de olharmos para trás, não é tempo de desistirmos. Aleluia. Há um renovo de Deus para nossas vidas neste tempo.
há um renovo de Deus para os nossos corações nesses dias difíceis que estamos vivendo. Não é dia para nós nos assentarmos, lamentarmos e chorarmos. Não é dias de derrota para aquele que serve a Deus e é revestido da armadura dele. Aleluia, mas é dia de fazermos a diferença. Aleluia. É tempo de sermos diferentes deste mundo. É tempo de sermos homens diferentes, revestidos da armadura de Deus. Aleluia. Que o Evangelho, que a palavra de Deus possa estar sempre em nossos lábios. Que a palavra de Deus nunca falte em nossos lábios. Aleluia. Que o capacete da salvação esteja sempre sobre as nossas vidas, protegendo os nossos pensamentos, o nosso ouvido. Aleluia. Os nossos olhos. Aleluia. Que os nossos lombos possam estar cingidos da verdade. Que possamos estar revestidos da justiça. Aleluia. Que os nossos pés possam estar calçados com a preparação do Evangelho, irmãos. Revista-se, aleluia. Se revista dessa armadura. Aleluia. Se revista dessa armadura de Deus. Aleluia. Havendo feito tudo isso, permaneçam firmes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Permaneça firme. Foi como Daniel falou no capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até a metade? É isso que Daniel falou? Tu, porém, volta no começo? Foi isso que Daniel falou? Não, ele falou, tu porém vai até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enfrentando as suas batalhas, mas vai até o fim. Sendo afligido, sendo tentado, sendo provocado, mas vai até o fim. Essa guerra é espiritual. Põe o teu joelho no chão, ora, fala com Deus, leia a palavra, se revista dessa armadura. Aleluia. Você não será derrotado nestes dias. Você será vitorioso. Aleluia. E Jesus Cristo, quando vier, terá a alegria e a satisfação de te levar com Ele para a glória. Amém, irmãos?